3, 2, 1. Seguimos na nossa quarentena e seguimos revirando o nosso baú de lembranças. No primeiro episódio do Memórias eu lembrei da primeira vez que eu tive no autódromo e também da primeira vez que eu vi um GP de Fórmula 1 ao vivo e de como isso me impactou. Então, conforme prometido, vamos lembrar hoje da primeira vez que eu pisei no paddock de uma corrida internacional. Bom, se você não viu o primeiro episódio, tá aqui, ó. Aqui. Minhas memórias de quando eu tive pela primeira vez num autódromo em 1986 e também da primeira vez que eu vi um GP de Fórmula 1 ao vivo em 1989, as duas vezes em Jacarepaguá. Só que eu demorei para efetivamente frequentar Jacarepaguá, porque primeiro que o autódromo ficava de fato em Jacarepaguá e não na Barra da Tijuca, como aquela região é conhecida hoje em dia. E segundo que eu morava num lugar muito longe. Mas assim, pensa num lugar longe. Pensando assim pela orla, vai. Você pegava Zona Sul, Copacabana, Ipanema, segue mais. Avenida Niemeyer, vai seguindo, você chega ali em São Conrado, vai seguindo, pega o Joá. Aí você vai chegar na Barra. Quando você chegou na Barra, você não chegou nem na metade do caminho. Porque você ainda tem que levar mais uns 25 km até o Recreio, e aí sim, quando você chega no Recreio, ainda falta mais uns 20 km para você chegar na Pedra de Guaratiba, então. É exatamente aí que eu morava. E o autódromo era um lugar muito inacessível. Hoje em dia, naquela região, tem o Parque Olímpico e centenas de prédios, então é muito mais fácil o acesso, o transporte, então é muito mais fácil chegar ao autódromo. E eu também tinha ali meus 15 anos de idade, quando eu fui morar mais próximo do centro do Rio de Janeiro, e aí sim eu comecei a pensar em ir para o autódromo. E eu tinha um amigo chamado Oswaldo que tinha uma van, e no final de semana a gente ia para o autódromo junto na van dele, era o maior barato. E eu também costumava ir com um amigo chamado Julian, que era meu colega de colégio. E foi com o Julian que eu vivi uma aventura muito louca relacionada a uma corrida internacional. Emerson Fittipaldi, Raul Boesel, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi, André Ribeiro, Maurício Gugelmin, Marco Greco e Roberto Pupo Moreno. As 8 feras pisando fundo e lutando por uma vitória no primeiro circuito oval brasileiro. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula Indy. Amanhã, a partir do meio-dia, um show de transmissão só aqui no SBT. Pintou o papo de bora pra Indy, né? Bora pro autódromo. E os dois, evidentemente, duros, né? Estudantes, eu recém-formado, a gente não tinha condição, a gente não tinha como comprar um ingresso, era muito caro. E a gente começou a monitorar os pontos onde ia haver ações promocionais. E na época a Marlboro era muito forte, tinha 8 brasileiros na Indy na época. E aí a gente deu um jeito, a gente foi atrás e começou a pesquisar onde é que ia ter ação promocional. E a gente descobriu que ia ter a exposição de um carro da Indy Lights no Norte Shopping. E a gente foi lá matar essa curiosidade. E a gente chegou lá, tava o Walter Salles, que era piloto da Indy Lights naquela época. E a gente inclusive conversou com o Walter, trocou ideia, tirou foto. E eu me lembro até que a gente pediu autógrafo pro Walter. Eu tenho até hoje aqui, ó, o Walter assinou para mim aqui numa página de uma revista da época. Foi muito engraçado isso, porque anos depois, já trabalhando na Stock Car, eu contei essa história pro Walter e ele morreu de rir. E ele se lembrou da gente, a gente era muito penteiro, a gente ficava atrás do pessoal da Marlboro, a gente ia em todas as ações para ver se descolava um ingresso, para ver se alguma coisa sobrava para nós. No fim das contas não sobrou nada, a gente não conseguiu, e eu vi a prova de 96 pela televisão, uma puta frustração, né? Porque o André Ribeiro ganhou aquela corrida, foi épico, assim, o autódromo veio abaixo, ainda era uma coisa muito recente, ainda a perda do Senna, então aquela coisa do brasileiro ganhando no Brasil foi muito forte, e eu fiquei vendo pela televisão com aquele gostinho de que eu queria estar ali, né? Não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, Grande Prêmio do Brasil, vence o Brasil em Jacarepaguá, é mais uma vitória Brasil brasileira na Fórmula Indy. Estamos ao lado de André Ribeiro. Vibração do André, vamos abrir o microfone. São pessoas fantásticas
que acreditam no automobilismo, que acreditam na força do Brasil. Obrigado a todos vocês, que mesmo com a morte do Ayrton, continuaram acreditando que a gente pode trazer alegria para o Brasil. Obrigado a todos vocês, obrigado aos grandes campeões mundiais que passaram por aqui e que ensinaram a gente. A gente vai continuar dando muita alegria para vocês. E aí eu prometi que no ano seguinte eu ia estar, eu ia dar um jeito, eu ia estar. E aí, obviamente, eu e o Julian, um ano para a gente armar um plano de conseguir ir na Indy em 97. Mas por sorte, o Julian dava aula para uma pessoa ligada a uma das empresas que patrocinava a corrida. Então isso, de alguma maneira, não sei como, não lembro, mas de alguma maneira, há tipo 2 dias da corrida, a gente apareceu com o ingresso na mão. Assim, a gente conseguiu o ingresso e falou, vamos para a corrida. Boa tarde, amigos da Velocidade. Boa tarde, amigos do SBT. Aqui, Autódromo Nelson Piquet, Rio de Janeiro. Grande Prêmio do Brasil. Na primeira fila tem Brasil. Maurício Gugelmin, pole position, com tempo de 39 segundos e 28 milésimos. O novo recorde oficial do circuito oval Emerson Fittipaldi, a uma média de 276,657 km por hora. Segunda posição, Roberto Pupo Moreno. Vai pintar a bandeira verde. Vai começar e já tem confusão lá atrás. Já tem confusão lá atrás. Parker Johnston vem passando. Patrick Carpentier. André Ribeiro vai para os boxes. Adrian Fernandes. Bandeira amarela. A gente foi nos 3 dias, a gente se esbaldou. Foi sensacional. Eu me lembro da gente vendo os carros da Indy ali na entrada do retão, nas primeiras arquibancadas, né, da reta principal, no oval, porque o circuito tinha sido modificado em 1996 para receber a Indy com o circuito oval que se juntava ao traçado original de Jacarepaguá. E aí pintou uma coincidência muito doida. No sábado, depois do treino classificatório, a gente foi pro Barra Shopping. E aí quando a gente chegou lá, a gente descobriu que estava rolando uma festa da Budweiser, uma festa oficial da equipe Newman Haas no Rock in Rio Café. E aí o Julian veio com uma maluquice. Falou, vamos invadir a festa da Newman Haas. E eu, muito mais maluco do que ele, topei. A gente naquela situação, todo escalpelado de um dia inteiro de autódromo, e ele falou, não, vamos comprar roupa, vamos fazer alguma coisa, vamos conseguir entrar. E lá fomos nós, a gente comprou roupa, o Julian comprou calça e cinto, eu me lembro disso. E aí a gente chegou na festa da Budweiser e ele virou para mim e falou assim, haja naturalmente, entre como se você fosse um dos convidados. E assim a gente foi, a gente entrou, tava meio vazio ainda, comecinho de festa, nada de piloto, nada de Michael Andretti, nada de Christian Fittipaldi, nada. E aí chegou um momento em que a gente começou a notar que os seguranças olhavam pra gente assim, se entreolhavam, falavam um com o outro. Aí o Julian foi muito ligeiro, né? A gente estava perto do sushi bar e ele pediu um combinado na hora. Na hora que ele viu um segurança falando com o outro, ele pediu um combinado na hora. Chegou o combinado lá e o cara chegou na gente mais ou menos ao mesmo tempo, botou a mão no ombro da gente assim, vocês não são convidados, vocês estão sem pulseira, não sei o quê. Aí o Julian falou assim, hoje é festa, eu não sabia. Aí eu também dei uma de João sem braço, fiquei ali falando, puxa, é verdade, hoje é dia de festa, como se a gente não soubesse, né? Tava na cara, a gente sabia. Mas ali chegou o combinado de sushi, a gente ficou ali comendo e o cara meio que esperando, né? Porque não ia tirar a gente dali naquele momento. E a gente ganhou mais alguns minutinhos. A gente foi expulso, gentilmente convidado a sair da festa do Rock in Rio Café, da Newman Haas, sem ver piloto, sem ver ninguém. Algumas semanas depois, eu vi num supermercado, fazendo um parêntese, isso aqui, que eu guardo até hoje. Isso aqui era um engradado de cerveja. Eu vi os caras meio que jogando fora, né? Arrumando latinha, arrumando a prateleira do supermercado. E eu falei, posso levar isso aí? O cara olhou pra mim e falou, o que você quer esse lixo, né? E eu tô com esse lixo até hoje, pra você ver como é que um fã de corrida é um ser maluco. No ano seguinte eu já estava trabalhando numa grande rádio do Rio de Janeiro, que tinha um esquema de promoção, então eu consegui os ingressos. E aí começou aquela comichão desde a sexta-feira, falar, como é que a gente vai entrar lá? A gente tem que entrar lá no paddock, né? E a gente foi lá pra corrida, a gente viu a corrida, um calor do caramba. A prova se chamava Rio 400, eram 400 quilômetros, então uma prova até um pouco mais longa. E rolava até uma brincadeira de um piloto chamado Arnold Meyer, um piloto alemão. Um dos amigos era do Meyer e a gente ficava zoando, que era o nosso representante na pista. Olha o alemão de novo! Olha o alemão de novo! Atrapalhou a vida do Zanardi, hein? Atrapalhou!
atrapalhou a vida no Zanardi. Olha o Greg Moore, olha o que está fazendo o alemão. Zanardi por fora, Greg Moore por dentro. Que imagem maravilhosa. Olha a disputa pela primeira posição. Vai tentar por fora agora o Greg Moore. Zanardi por dentro, Greg Moore por fora. Zanardi por dentro, Greg Moore por fora. Passa, Greg Moore. Passa, Greg Moore. É o que eu falava. Mas chegou no final da corrida, a gente olhou um pro outro e falou assim, e agora? E agora, vamos tentar invadir o paddock. E aí a gente foi andando, cara, mas era uma volta que a gente meio que circundava o oval inteiro até a gente conseguir chegar na entrada do paddock. E a gente chegou lá e viu gente saindo, gente indo embora. E na maior cara de pau do mundo, a gente chegou pedindo credencial, falando, me dá a sua credencial. Aí uns 2, 3, 4 negaram, o quinto foi e deu a credencial. A gente entrou. Uma das primeiras coisas que a gente viu, assim, a gente entrou e uma das primeiras coisas que a gente viu foi o Greg Moore, que tinha vencido a corrida. E ele veio meio que pulando, né, junto com outros pilotos, porque estava feliz, porque tinha acabado todo aquele negócio de pódio, coletiva, tudo que o piloto tinha que fazer depois da corrida, as obrigações de patrocinadores, entrevista para televisão, então ele estava enfim comemorando. E a gente entrou no paddock exatamente no momento que o Greg Moore estava comemorando a vitória dele, se abraçando com outros pilotos. Aquilo foi muito marcante para mim. E eu lembro muito da sensação de talvez não conseguir fazer aquilo de novo. Em Interlagos, no GP do Brasil, em 2019, eu tive exatamente essa impressão. Eu lembrei desse dia, de como a galera anda, como a galera corre desesperada, meio que tentando ver tudo, tentando registrar tudo, entender o que está acontecendo, porque para muitos talvez seja a única chance na vida de chegar tão perto do paddock, dos boxes. Então eu sei muito bem o que a galera que invade a pista de Interlagos está sentindo. Eu guardo essa sensação comigo até hoje. Então a gente conseguiu ir a todas as etapas da Indy no Rio de Janeiro, até a última prova. Em 2002 o Julian foi morar na Inglaterra, onde ele está até hoje, e nós mantendo contato, falando de corrida até hoje, mais de 20 anos depois. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu comentário contando alguma memória sua, alguma coisa que foi marcante, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima edição do Memórias. Valeu demais, até a próxima!